Eu acho que existe aí muito revanchismo. Eu tenho certeza que se durante a condução das operações Lava Jato eu tivesse me omitido, eu tivesse deixado a corrupção simplesmente florescer, virado os olhos para o outro lado, eu não sofreria esses ataques como sofro atualmente. Tenho certeza que isso não aconteceria. Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de pedir que o ministro me olhasse. Eu sei que ele está acostumado a ver e ouvir quem concorda com ele, inclusive gente que pede o fechamento do Supremo e do Congresso. Mas eu sou parlamentar eleita e exijo que o ministro me olhe nas perguntas que vou fazer. Ministro, todos sabem que a Polícia Federal é subordinada ao Ministério da Justiça. Não é aceitável. Eu esperava que o senhor desmentisse a informação que está sendo vinculada nas redes sociais, mas é extremamente grave que a Polícia Federal tenha determinado ao COAF a investigação contra o Glenn, um caminho cada vez pior que o senhor está tomando. Veja, o senhor maculou e manchou a luta contra a corrupção necessária, muito necessária no nosso país, tendo sido seletivo, parcial e com o objetivo político de ajudar um campo no processo eleitoral. Aliás, quero só lhe corrigir, o pessoal não tem nenhum parlamentar investigado na Lava Jato. Ao contrário, enquanto muitos aplaudiam Temer, nós já pedimos a prisão por Temer e por tantos outros investigados de corrupção. Mas não é aceitável o caminho, ferindo o Código de Processo Penal, ferindo o Código de Ética da Magistratura, ferindo a Constituição Federal. Depois, ministro, o senhor aceitou ser ministro de um governo da extrema-direita. O senhor aceitou e foi criticado por procuradores do próprio Ministério Público Federal, trilhando esse caminho que tem a ver com ameaças, com fake news. Eu li de um senador do Espírito Santo que fez a oitiva, fez a pergunta ao senhor lá na CCJ e está sendo ameaçado pela rede de ódio que circula aí nas redes sociais. E agora, perseguir a imprensa é prática comum em ditaduras. A liberdade de imprensa é resguardada pela Constituição Federal, pelos tratados internacionais, e isso não pode passar como normal. O senhor tem que parar imediatamente de perseguir a imprensa. O Intercept, o El País atestou a autenticidade das matérias, a Folha de São Paulo, a Band está dando informações com relação a isso. Aliás, a última vez que disseram que o Glenn era mentiroso, ele ganhou o Pulitzer. Só quero lembrar alguns aqui nessa sala. Em segundo lugar, eu queria lhe perguntar sobre um procurador que procurou o Correio Brasiliense, revelando a autenticidade daquelas informações, daquela troca de mensagens, que o senhor, ora diz não serem verdadeiras, ora diz que trechos podem ser, e que diz, na prática, em muitos momentos, que são mentira. O procurador que confirmou a autenticidade daquelas mensagens está mentindo ou o senhor está mentindo nessa comissão? E, em segundo, com relação à corrupção, por que o seu silêncio envolvendo o ministro do Turismo e o ministro envolvendo Caixa 2, Onyx Lorenzoni? Eu fui ao Senado responder as perguntas, vim aqui à Câmara responder as perguntas, estou respondendo as perguntas. Talvez fosse o caso de, quando for feita indagações, se limitarem a algumas, porque fazem 10, 20, não há como responder todos ao mesmo tempo. A questão relativa à invasão hacker. A Polícia Federal está investigando, mesmo antes de eu ter sido, vamos dizer, vítima de uma tentativa de invasão do meu aparelho. Eles estão realizando investigação. Como eu disse, a Polícia Federal e os órgãos perante os quais ela vai apresentar os seus requerimentos e apresentações têm absoluta autonomia. Eu não interfiro nessas investigações específicas. Então, essa indagação que foi feita aqui tem que ser realizada, não é o caso para mim. Eu não participo dessas investigações específicas, certo? Nós respeitamos a liberdade de imprensa. A minha impressão, aliás, foi quando houve a divulgação desses elementos, logo naquela primeira semana, vai sair algo bombástico, temos material para 1 ano. Eu fiquei com a impressão que, na verdade, o que se queria exatamente era que fosse feita uma busca e apreensão naquele veículo para que a pessoa em questão posasse como uma espécie de mártir da imprensa. Isso não foi feito. Não existe nada a temer em relação àquele material se ele não for adulterado. Eu mesmo falei uma semana depois, divulguem tudo. Não existe problema nenhum. Quanto à declaração, aí, desculpem, é puro teatro. Não é? Nós já falamos aqui, o celular foi apresentado, foi entregue à Polícia Federal. O Telegram,
essas regras são públicas, pesquisem, isso já foi objeto lá na questão do Senado. Essas mensagens não existem mais na nuvem. Após 6 meses de inatividade, eu deixei o Telegram em 2017, as mensagens desaparecem. Então isso é público, notório. Então esse teatro, desculpem, não faz sentido. Agradeço aqui algumas ponderações, tá? Deputados, por favor, não pode interromper o ministro. Vamos ter respeito com o ministro. Ele responde se ele quiser. Ele é convidado. Não é uma CPI. Não é uma CPI, como muitos estão acostumados. Passo a palavra ao ministro Sérgio Moro novamente. Deputado, por favor. Ele responde se quiser. Deputado. E está respondendo as perguntas. Está respondendo todas as perguntas. Passo a palavra ao ministro Sérgio Moro. Bem, a questão... Deputados, por favor, pelo amor de Deus. Bem, aqui, então, algumas indagações. Questão lá envolvendo o ex-presidente Fernando Henrique. Eu não posso confirmar a autenticidade dessas mensagens. Sinceramente, não tenho essas mensagens. Não me lembro desse episódio. O que eu posso dizer sobre o caso? Isso é público notório, é documentado. Não baseado em hacker criminoso ou divulgação maliciosa de mensagens. O caso do Fernando Henrique foi ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal mandou a São Paulo diretamente. O caso nunca passou pelas minhas mãos, nunca passou pela Força Tarefa de Curitiba. Então a afirmação de que de alguma forma eu teria interferido no caso é absolutamente falsa. Esse caso nunca passou pela minha mão, nunca passou pela mão do procurador Deltan, nunca fiz nada em relação a esse caso. Chegou em São Paulo, o juiz reconheceu a prescrição, porque os fatos eram de 1996. Enfim, então não existe nada, é um balão vazio. A referência que Vossa Excelência fez ao caso do senador Jacques Wagner, eu não vi essas mensagens, eu vi uma colunista social falando que existiriam essas mensagens entre procuradores. Não sei se existem, não sei se elas são autênticas, não sei se foram fraudadas, não sei por que não foram apresentadas até o momento, e eu não participei dessas mensagens, se é que elas existem. De todo modo, o que eu vi no comentário da colunista social é que medidas haviam sido requeridas e haviam sido indeferidas. Indeferidas. Então, a tese do conluio, então, vamos dizer, sensacionalistamente, de maneira sensacionalista, divulgada por esse site, não existe. Está lá na coluna social, não sei se as mensagens existem, mas se existem a referência de que as medidas foram indeferidas. E se forem indeferidas, teriam sido indeferidas por mim naquela ocasião. Deputados, por favor, o pessoal já usou a palavra. O ministro está respondendo. Não permitirei a parte dessa fala do ministro. Presidente. Pode continuar, ministro. Presidente. Não permitirei a parte das falas do ministro. Então, palavra do ministro Sérgio Moro. Eu já falei publicamente sobre isso mais de uma vez. Depois do segundo turno, uma semana antes das eleições, eu fui sondado pelo ministro Paulo Guedes sobre essa possibilidade. O convite veio após as eleições. Depois do segundo turno, uma semana antes das eleições, eu fui sondado pelo ministro Paulo Guedes sobre essa possibilidade. O convite veio após as eleições. E depois das eleições eu aceitei. Não existe nada. Além disso, eu já falei isso publicamente ano passado, reiteradamente. Eu falei isso ano passado. Isso é reciclagem de notícia velha. E o Glenn está sendo investigado pela Polícia Federal, pelo COAF ou não? Eu vou pedir a devolução no meu tempo, porque eu sou interrompido a todo momento. Restituir 2 minutos e 30 ao ministro Sérgio Moro. Apenas dizendo que não cabe interpelação ao ministro nesse momento. Não cabe, até peço ao ministro que não dê bola, que não responda às interpelações. Só quero que ele responda se Depois... ele investigado ou não. Não, eu já respondi, acho que o senhor não ouviu, então. Eu respondi há 2 minutos atrás, essa questão. Bem, enfim, eu agradeço aqui as palavras do deputado Felipe Barros, do deputado Valdir e do deputado Marcelo Van Hatten. Vou tentar responder conjuntamente pelo tempo. Eu acho que existe aí muito revanchismo. Eu tenho certeza
que se durante a condução das operações Lava Jato eu tivesse me omitido, eu tivesse deixado a corrupção simplesmente florescer, virado os olhos para o outro lado, eu não sofreria esses ataques como sofro atualmente. Tenho certeza que isso não aconteceria. Tá? Eu acho que tem que pensar no futuro mesmo. Aí já falei nessa casa mais de uma vez, nós apresentamos aquele projeto anticrime, nós estamos trabalhando forte no Poder Executivo para melhorar o quadro de criminalidade, mas nós entendemos aí da necessidade de aprovação do projeto anticrime. A questão que já foi mencionada da procuradora, nem o site sabe quem é aquela pessoa, aparentemente. Mas, enfim, se foi eventualmente aquela procuradora Monique, ela nunca trabalhou comigo, nunca trabalhou na Lava Jato. Então é uma questão de fofoca, uma opinião alheia sobre fatos que não são por ela conhecidos. Se é que é ela, não posso afirmar isso. Eu não participei dessas conversações. Eu acho que foi feita aqui uma questão muito pertinente por vários deputados. Se ouve muito da anulação do processo do ex-presidente. E tem que se perguntar realmente quem defende, então, Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, Renato Duque, todos esses inocentes que teriam sido condenados segundo esse site de notícias. Nós precisamos de defensores também dessas pessoas, para defender que elas sejam colocadas, então, imediatamente em liberdade, já que foram condenados pelos malvados procuradores da Operação Lava Jato, os desonestos policiais e o juiz parcial. Dispensa-se a ironia. Deputada Maria do Rosário, por favor, não cabe interpelação ao ministro, tenha um respeito.